Hoje vamos falar sobre uma certa polêmica aqui no perfil. As pessoas da internet assistem um filme, reclamam de várias coisas e sempre usam o mesmo argumento. Ai, mas o roteiro é isso, mas o roteiro é isso, mas o roteiro é aquilo, x, y e z. Será que é mesmo sempre tudo culpa do roteiro? Vou começar esse vídeo para deixar sua cabeça quebrando. Sim, ou quase sempre. Vamos dizer que a maior parte das vezes, sim, o roteiro é o culpado. Mas será que essa maior parte das vezes representa mais de 90%? De hipótese nenhuma, a gente está falando aqui de uma proporção de mais ou menos 65% para culpas do roteiro em um filme ruim e o resto para todas umas várias listas de coisas pelas quais vamos elencar agora. Quando a gente vê um filme ruim, a gente tem a característica de dizer: mas que escolha ruim, mas não gostei que eles fizeram isso, mas não gostei que eles fizeram aquilo. Normalmente, se é um filme grande, de grande orçamento, uma big produção, normalmente, são filmes que são muito bem projetados e existem significações para cada coisa. Quando a gente pensa em simbologia, a gente pensa no que as coisas são construídas, no que elas são feitas. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vai: o cara então ele teve um processamento, um brainstorm, ele pensou ali um mindset para bolar o que o seu personagem vai fazer, quais são as coisas que ele tem que passar, os conflitos e tudo mais. Quando o roteirista cria uma obra, ele pensa nos atos, qual vai ser o começo, qual vai ser o meio, qual vai ser o final. Nisso ele tem que colocar alguns conflitos que dividem essas duas ocasiões, o meio começo, o meio final e tal. Ele tem que colocar algumas ações em que o protagonista não vai poder voltar atrás. Isso está muito relacionado com muitos tópicos de roteiro aí que existe pelo mundo. Só que a questão é que as pessoas estão tão preocupadas em julgar um filme e falar qualquer coisa só para serem aceitas na internet, que deixam de lado de pensar sobre a produção do filme em si e saem tacando a culpa direto no roteiro. Sim, eu entendo as pessoas fazerem isso pelo fato de que o roteiro é a base do projeto. Se não tem um roteiro bom, é muito difícil que você tenha um projeto bom. Você pode ter um filme lindo, você pode ter atuações impecáveis, mas é difícil. E pra falar a verdade, pra você ter atuações muito boas, demanda de um texto muito bom. Você tem que ter um texto bom. E tudo coisa do roteirista. Por isso que o roteiro é a base de tudo. Muitas vezes o próprio roteirista, muitas vezes é o diretor. Isso são obras muito boas. Todas, por exemplo, do Christopher Nolan, que ele escreveu e dirigiu, são filmes muito consagrados pela maioria das pessoas. Como, por exemplo, Interestelar ou Dunkirk. Ou, por exemplo, a gente tem Tarantino, que sempre escreve e dirige seus filmes. Olha como é o sucesso de Tarantino. Então você vê como isso é muito bom, porque o próprio cara que escreveu, ele sabe como ele escreve pensando na cena. E muitas vezes, quando isso não acontece, quando tem um roteirista e tem um diretor, o diretor pega o roteiro e faça a sua leitura, a sua interpretação. E às vezes a interpretação do diretor tem um certo mau gosto. E acabarei dizendo aqui que a direção muitas vezes também é errada em muitos pontos, porque ele levou muito em si a sua inspiração, a sua vivência pessoal, a sua experiência de vida para bolar o seu filme. Ele pegou do roteiro e fez, só que ele não pensou muito na continuidade, não pensou muito em como seria o que o público vai gostar. O segredo do filme é basicamente igual ao segredo do marketing, não é você entregar simplesmente o seu produto, é você pensar, principalmente se for uma franquia, né, uma série e tal, no que o seu público quer ver. Não adianta entregar batata se seu público quer legume. Em modo geral, você tem que entregar exatamente o que o seu público quer, claro que do seu jeito, da sua personalização. Então muitas vezes eu diria que a culpa é da direção. Às vezes o diretor, tipo Tim Burton ou Paul Thomas Anderson ou o próprio Tarantino, são diretores muito específicos que têm seus tipos de filtro cinematográfico que eles usam nas câmeras, tem seu tipo de edição que é a montagem, eles têm o seu tipo de design de produção que é o caso do Paul Thomas Anderson. Então é um caso aí muito específico, em que às vezes a escolha de um diretor para um filme, que é feita pelos estúdios, pode ser mal. Eles pegam um filme que tem, por exemplo, um roteiro com um tom de filme muito mais dark, tal, um filme mais pesado, mais assim, intimista, e joga para um diretor mais lúdico. Não são combinações que vão funcionar. E quando funcionam, realmente explode de bilheteria, porque são casos muito à parte. Mas na maioria das vezes não funciona não. E esse é um dos maiores erros quando não é o roteiro o culpado. Outros erros também que acontecem é pela filmografia. Quando a gente fala de filmografia, a gente pensa em iluminação. Quantas vezes você já não assistiu um filme e falou: nossa, mas que filme escuro! Gente, é normal e isso atrapalha a sua experiência. Então tem muitas vezes que a culpa disso é um filme ser ruim. Claro, não só isso.
mas isso ajuda muito, só que as pessoas estão nem aí e só jogam a culpa no roteiro. Coitado do roteirista, né, gente? Outro problema também da filmografia é o como o filme foi gravado, mas principalmente o modo como ele foi editado. Uma coisa tem meio que a ver com a outra. Porque de acordo com o modo como você grava, quando você joga na pós-produção e tenta editar o seu material bruto, que é gigantesco, são gravados 6, 7 horas para um filme de 2 depois, eles cortam tudo para formar isso aqui. Quando eles fazem isso, muitas vezes eles acabam deixando de fora cenas que era melhor ter deixado, eles acabam às vezes não colocando cenas que deveriam, ou colocam cenas que poderia tirar. Quantas vezes você já assistiu um filme, por exemplo, em que ele é muito longo e que você fala, ai, dá pra fazer em muito menos tempo, o filme, não, eu falo isso como um filme bom. Sabe quando você assiste um filme e fala, caraca, é um filme legal, o único problema é que ele é longo. Ou seja, tem muito conteúdo ali, tem conteúdo bom, só que tem coisa que não precisava. E era só tirar na hora da edição, não custa nada. Isso é uma escolha da direção, mais uma vez. Só que não só da direção, como o cara que tá ali do lado dele na mesa, que é o editor-chefe. O editor-chefe, que é quem faz a montagem, uma categoria do Oscar, aliás, é o cara que tem que pensar no filme em como uma cena tem que estar conectada à outra. Sabe quando você assiste um filme e tem dois personagens conversando, porém cada um em um lugar diferente, mas meio que as coisas meio que se conectam, como se fosse o mesmo texto, a mesma pessoa? Isso é um trabalho de montagem, onde você junta um vídeo com outro vídeo, põe um do lado do outro para parecer um plano sequência único. Isso é muito bom. Pega o caso de 1917, que tem uma edição fenomenal, que tem aquela plano sequência de 8 minutos gravados sem nenhum corte. Aquilo é fenomenal, gente. Claro, existem alguns cortes invisíveis aqui e ali e tal, mas são cortes menores, não é tão longo assim. Mas é muito bem feito, e você viu como você fica imerso no filme. E claro, as pessoas não estão preocupadas em pensar no cara que gravou, mas tem que levar isso em consideração. E agora um outro motivo bônus que eu coloco aqui na lista pelo filme ser ruim e que as pessoas deixam de pesquisar na internet e simplesmente saem jogando a culpa no roteiro, era só você fazer uma pesquisa que você descobre. Mas muitas vezes o próprio estúdio, tipo a Disney ou a própria Netflix, DC, que é a Warner, né? Qualquer coisa que está fazendo, o diretor está lá fazendo, a gente sabe que o estúdio fica aqui no ouvido deles. O estúdio ele tem interesse próprio, ele quer dinheiro, ele quer tal coisa, ele quer X, Y, Z. Às vezes não é nem só dinheiro, às vezes ele fala, o público quer que você coloque esse vilão porque vai ser nostalgia, vai dar uma nostalgia legal em todo mundo. Só que pode ser que aquele filme não caiba um vilão daquele, só que o diretor é obrigado a colocar o vilão porque o chefe dele ficou aqui no ouvido dele. E muitas vezes, gente, isso é comum hoje em dia, tá? Nesses últimos 10 anos está ficando muito comum. Depois que descobriram que o cinema tem um impacto muito forte financeiramente, hoje em dia todo mundo quer fazer filme de tudo que achar e para isso saem fazendo filme sem pensar. Às vezes o filme é bom, tem um diretor bom, tem uma equipe boa, um elenco bom, mas às vezes acaba que fica tanto aqui no ouvido, ó, falando tanta coisa, põe isso, tira isso, tira isso, tira isso. Quando você vai ver, parece que o filme é do estúdio e não do diretor. E muito diretor já reclamou disso em entrevistas, que o estúdio muda muita coisa assim. Sem contar também que tem muitos casos também de ator que é mal escalado. Gente, esse negócio de fazer casting é muito difícil, tá? Mas sim, quando você pega um filme com um casting muito legal, né? Um elenco bem projetado, onde o personagem combina com o outro, tem química no casal protagonista, por exemplo, ou quando o seu próprio protagonista, ele tá feito pro personagem, ele tá preparado, como é o caso de Joaquin Phoenix, né, que fez o Coringa, ele era o personagem que se preparou para aquele papel, aí sim é legal. Mas vamos ser sinceros, existem filmes que as pessoas ainda não estão tão prontas para os seus personagens. Então, se você gostou desse vídeo, a gente explicou que não, nem sempre a culpa é do roteiro. Agora você já entende, quando você for lá militar na internet, falar seus tweets lá xingando todo o filme, lembra de prestar atenção não só no que você viu, mas às vezes dá uma olhadinha na internet, vai saber se realmente é a culpa do roteiro, vai saber se tem algum problema e tal. Se vocês querem saber agora erros de roteiro muito comum em séries, eu já trouxe um vídeo aqui no perfil onde eu comentei diversos erros, incluindo de roteiro e alguns até externos para vocês, bônus aí. Entre aqui no nosso perfil e veja a nossa capa erros que todas as séries têm em comum. Você vai adorar esse vídeo, tá maravilhoso, então entra lá, eu te espero na próxima, um grande abraço, valeu, falou e fui!